Eu não sei se você percebeu, mas ultimamente tem muita gente que está adoecendo de forma não só física, mas mentalmente. E isso eu falo das pessoas que são jovens, como, cara, não é difícil você ver aí pessoas que estão hoje abaixo dos seus 18 anos e estão vivendo aí uma deprê, que são frágeis mentalmente, que hoje não pode acontecer nenhum tipo de situação que você já acaba querendo desistir de viver, que você acaba se desmotivando, que entre outras coisas, tá entendendo? Mas eu percebi em mim também que ultimamente o excesso de estímulos ele acaba nos afetando de uma forma que muitas das vezes, em algumas pessoas, ele acaba sendo algo irreversível e algo muito, vou jogar a palavra fatal, porque ele acaba realmente destruindo a nossa vida. Então a gente precisa voltar um pouco, a gente tem que parar um pouco para respirar e tentar observar a vida de uma forma mais, digamos assim, orgânica. Eu não sei se é essa a palavra, mas de uma forma mais natural, sabe? Deixar as coisas acontecer de uma forma mais fluida. E por que eu digo isso? Ultimamente eu estava lendo aqui esse livro, eu estou lendo um livro chamado A Sociedade do Cansaço. É um livro que tem uma capinha roxa, que é do autor Byung-Chul Han. É um filósofo moderno aí, eu acredito que ele é coreano pelo nome, não sei. Mas é um livro curtinho e ele traz conceitos sobre, como o nome já diz, a sociedade do cansaço, sobre a modernização da sociedade, né? Como essa modernização, como o impacto cultural, né? Como a forma que a gente vive hoje em dia, os nossos costumes e os nossos novos hábitos, eles estão acabando destruindo a sociedade como um todo. E até você, sem perceber, você acaba também fazendo parte dessa sociedade que está se autodestruindo. E muitas das vezes a gente não vai perceber, porque você está dentro dela, você está incluso dentro dela. E pensando nisso, tem um trecho aqui, eu vou ler aqui só uma partezinha do livro, só para você ver o que ele destaca aqui. É um livro bem curto, tem nessa parte aqui ele fala sobre o tédio profundo. E com base nisso, quando eu vi isso aqui, o tédio profundo, eu me peguei pensando em mim mesmo, na minha vida, nas situações que eu vim vivenciando e como isso impacta também na vida não somente das pessoas que são criadores de conteúdo como eu, que faço edição de vídeos e crio conteúdo para YouTube e redes sociais, como também isso afeta também outras pessoas em outras áreas, quando a gente acaba esquecendo da importância que é viver o tédio, que o tédio também faz parte da nossa vida e ele deve fazer parte da nossa vida. Ele especifica aqui nessa parte que ele diz assim, ó, logo na primeira página, no primeiro parágrafo desse tópico aqui, ele fala: o excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Isso ele informa que, ele diz aqui que isso modifica totalmente a estrutura da nossa atenção e que isso acaba fragmentando e destruindo a nossa atenção e concentração. E isso realmente acontece, cara, isso realmente acontece, eu digo por mim mesmo, porque a gente às vezes acaba querendo fazer, ele mais na frente aqui ele até fala sobre essa questão de ser multitarefa, tá? De querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, de que você está sempre buscando novos estímulos o tempo todinho, que você não quer mais se sentir entediado. Hoje, se você pega um adolescente, ele não quer mais se sentir entediado somente um segundo. A nossa cultura de viver de uma forma dopaminérgica o tempo todo, de estar sempre em estado de dopamina, sabe, mandando dopamina para o nosso cérebro o tempo todo, isso acaba prejudicando a gente em várias áreas da nossa vida sem a gente perceber. E para você perceber e para você notar que realmente isso está acontecendo, pensa bem agora, pensa bem, quantas vezes, ou você mesmo já fez isso,
você tá lá assistindo TV e você se pega mexendo no celular enquanto assiste ao mesmo tempo, enquanto tá mandando mensagem para outras pessoas, ou sei lá, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Se você não faz isso, eu acho que é muito difícil, na verdade, você não fazer isso hoje em dia, assim como outras pessoas também que estão do seu lado. E isso acaba também trazendo várias consequências para nossa vida, como por exemplo, a falta de viver o tédio profundo vai ocasionar também o estresse, que é um estímulo excessivo atrás de dopamina, tá? De ter sempre informação e de querer ser multitarefa, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, cara. Isso me prejudicou de uma maneira tão gigantesca que as consequências foram insanas. Que sem o descanso, sem o tédio, eu acabei quase chegando em um estado de burnout, se é que eu posso dizer assim, burnout. O burnout, para quem não sabe, é o excesso pelo esforço de trabalho excessivo. Eu acabei repetindo, sendo redundante aqui, mas enfim, é basicamente isso. Mas o burnout, ele não é só o excesso de trabalho, sabe? É o excesso de esforço em qualquer coisa que você faz com muita frequência, principalmente mental. O burnout, ele acontece de forma não só física, mas mental. Principalmente hoje em dia, muitos criadores de conteúdo ou pessoas que trabalham muito voltado para áreas que precisam usar de uma forma muito forçada a sua mente, o seu cérebro, pensar demais e pensa sem descanso, está sempre o tempo todo sofrendo uma obesidade mental de informação. Você pode chegar a ter com muita facilidade um burnout, cara. Isso é algo que vai acabar te derrubando de vez. Quando você chegar nesse estado, você vai acabar caindo, sabe? Tipo, quando eu tava fazendo edição de vídeo, eu percebi que eu dei um tempo, tá? Eu posso até falar depois um pouco sobre isso, mas eu dei também um tempo em questão de edição de vídeo, porque, cara, se você já prestou edição de vídeo para alguém, se você já trabalhou com edição de vídeo, ou então para um canal mesmo, você notou que, vou falar por mim, tá? Vou falar sobre edição de vídeo, que às vezes você pega prazos apertados, você tá o tempo todo sob pressão, estresse, e desenvolve também ansiedade por querer entregar logo, né? Por ter pressão da pessoa sempre te perguntando as coisas, como é que você deve, para você entregar logo, né? E tudo mais. E isso acaba prejudicando você, sabe? De certa forma. E assim, cara, nem tudo é prioridade, tá? Quando tudo é prioridade, na verdade nada é urgente. Você tá entendendo? Teve dias que eu peguei trabalhos para fazer em feriados, domingos, ficava editando até 8 horas da noite ou mais. Às vezes o cliente vinha pedir alteração depois de você já ter mandado para ele, exportado o vídeo novamente, cara. Olha, isso é chato pra caramba, cara. E assim, cara, você não tem tempo pra família, você não tem tempo pra nada, sabe? Você só vive naquilo ali. E chega um momento que você acaba extrapolando os seus limites, sabe? E isso é só um exemplo, tá? Em relação a um serviço de edição de vídeo. Mas tem muitas coisas, tá? Que acabam prejudicando a nossa mente dessa forma, né? Pra gerar burnout, ansiedade, estresse. Muita coisa, cara. E assim, eu, antes de começar a ler esse livro aqui, esse trecho, eu já vinha tentando me reeducar em algo que eu chamei, eu não sei exatamente qual termo que eu usei para isso, mas eu usei um termo meio modo retrô, meio modo monge retrô, alguma coisa assim. Por quê? Porque na minha visão, eu vou tentar, na verdade eu venho tentando eu já comecei a fazer isso, é difícil pra caramba, você vai notar que também que é difícil. Quando você tenta excluir os excessos de estímulos, sabe, dopaminérgicos em sua mente, muita informação, essas coisas todas aí, que a gente geralmente é bombardeado todos os dias por essa luta por atenção constantemente, que as redes sociais, a mídia como um todo, vem lutando uma guerra para tentar chamar a tua atenção. E eu tô diminuindo esses estímulos,
tá? Que eu parei de consumir redes sociais. Eu já não consumia muito e agora eu tô consumindo muito menos, tá? Eu não tô vendo nem YouTube, para ser sincero. São raros os momentos que eu vejo algum vídeo no YouTube. Redes sociais eu já não usava, como Instagram, então tô usando muito menos mesmo. E isso eu já comecei a sentir que isso me trouxe alguns frutos. Eu tô conseguindo focar mais em algumas áreas que antes eu não estava conseguindo, porque eu perdia muito tempo com várias guias abertas do navegador, por exemplo, quando eu estou trabalhando. Outra coisa também, eu não estava conseguindo ler um livro, porque basicamente quando eu começava a ler parece que eu não estava entendendo nada, cara. Não sei se você já passou por isso, de começar a ler uma frase e de repente você perceber que você já esqueceu o começo da frase quando você terminou ela. Então isso é bizarro, cara. Se você parar bem para pensar, isso é muito bizarro, a gente viver dessa forma. Então, eu comecei a observar, sabe, essas coisas que tiravam minha atenção e também o que estava me dando muito estímulos constantemente. Porque se você olhar bem, não sei se você é dessa época, lá dos anos 90 a 2000, tá? Eu sou um milênio, né? Dizem que é da geração milênio, né? Que nasceu entre os anos 90 a 2000. E essa época, quem cresceu nessa época sabe que as coisas aconteciam de forma mais natural, sabe? A gente não tinha essa pressão por fazer tudo ao mesmo tempo, cara. A gente conseguia observar mais as coisas. Por exemplo, quando a gente alugava um filme, cara, é muito bom lembrar disso. Quando alugava um filme, ou então quando você estava assistindo um filme, vamos lá, um filme que passava na TV aberta, você não ficava chateado quando entrava uma propaganda. Até ficava, né, quando entrava um intervalo, mas você não ficava dessa forma tão acelerado. E outra, você conseguia assistir até um filme ruim, cara, até um anime ruim, um desenho ruim, você gostava, porque você não tinha muita opção, então você acabava tendo o foco de assistir aquilo, e você assistia com mais... dando mais atenção àquilo, sabe? Os seus estímulos, como eram menores em relação a tudo que você consumia na época, então você conseguia se concentrar mais, ao contrário de hoje, que até para você escolher alguma coisa, olha só, a Netflix, por exemplo, tá lá um catálogo gigantesco com um monte de coisa e praticamente nada presta pra gente, né? Você quer ver tudo e ao mesmo tempo, às vezes você perde tanto tempo procurando alguma coisa, né? Essa questão, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que os estímulos, né, de ter tantas opções, de ter tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, isso vai, querendo ou não, criando uma cultura que vai deixando a gente mais acelerado, que vai deixando a gente mais estressado, mais ansioso, cara. E isso é ruim. Então, a gente precisa voltar um pouco a sentir e conseguir viver esse tédio profundo, sabe? Conseguir lidar com ele. Então, para você conseguir viver esse tédio profundo, aqui tem dizendo o seguinte, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Quem tem tolerância bem pequena para o tédio, também não admite que aquele tédio profundo não deixa de ser importante para o processo criativo. Essa é uma frase de Walter Benjamin, que ele chama esse tédio profundo de pássaro onírico que choca o ovo da experiência, alguma coisa assim. Resumindo, ele quer dizer que às vezes você viver o tédio profundo você também ter uma pura inquietação, sabe? Aliás, tem uma pura inquietação não, né? Você está, de certa forma, tendo um descanso espiritual também, que você descansa sua mente, sabe? Você também começa a ter paz de espírito, e isso é bom para que a gente consiga estar em paz com nós mesmos e tenha saúde mental. Eu sei que é um assunto meio complexo, mas eu cortei vários estímulos em relação à rede social, a ver muita coisa durante o dia, a estar escutando muita música. Isso é algo meu mesmo, tá? É o que eu mesmo me comprometi para diminuir esse excesso de dopamina, para mim conseguir controlar melhor até os meus impulsos, meus estímulos e aquilo que eu devo focar, né? Eu consegui prestar mais atenção. Eu sei que eu me embolei um pouquinho aqui, né? Porque eu decidi gravar esse vídeo aqui do nada. Então pode ser que por ter lido o livro recentemente, então as ideias ainda elas estão sendo meio que processadas na minha cabeça sobre o assunto. Mas
posteriormente eu trago aqui um conteúdo mais elaborado sobre essa questão de como aí você pode também levar para a prática essa questão de tédio profundo, para que você saia dessa armadilha da dopamina em excesso que hoje a sociedade está vivendo. Então, se você gostou desse conteúdo, gostou desse papo aqui, porque é sobre isso que é esse canal, tá? Eu quero trazer aqui experiências de vida reais sobre criação de conteúdo, sobre coisas que eu estou vivendo no momento, insights também que de certa forma pode estar ajudando você. E se você curtiu esse conteúdo aqui no canal, tem vários vídeos em relação à criação de conteúdo e temas parecidos com esse. Então considere-se já se inscrever nesse canal, deixar teu like e hypar o vídeo se você está vendo ele durante os primeiros dias que ele foi postado. Eu sou Honácio Santos e a gente se vê no próximo vídeo que eu deixo aí na tela para você. Até mais, forte abraço!